E agora, indo para a segunda parte da reunião, eu quero deixar claro uma coisa para os colegas senadores e senadoras. Sempre pautei a minha vida aqui no Senado tentando ter coerência com a minha vida pública. Então, doa quem doer. Agora, passou da hora da gente enfrentar, sair de ter uma ação contundente lá na periferia e subir o andar de cima. E esse é o momento nessa CPI. E eu quero justamente deixar claro que por isso eu estou tomando e tenho que ter honestidade intelectual e responsabilidade, porque eu não posso ter aqui um comportamento imprudente de ficar convocando ou quebrando sigilo se eu não tiver um mínimo de nexo causal ou relação de causalidade. Por exemplo, tiveram alguns requerimentos do relator que eu submeti à advocacia do Senado. Eu não tenho como quebrar o sigilo de um advogado ou uma advogada pelo simples fato dele ser advogado do Banco Master. Eu tenho que ter fatos. E esses fatos têm que ser concretos, porque existe um estatuto da advocacia. Esse parecer já está disponibilizado, ele estava no caráter de confidencialidade, eu vou publicizar, porque um dos princípios que rege a administração pública, previsto no artigo 37, é a publicidade de seus atos, para que todos os senadores tenham acesso de por que eu não estou pautando, e aqui eu quero fazer já a solicitação à secretaria, para que retire de pauta a convocação de advogado, ou escritório de advocacia ou quebra de sigilo, se não tiver nexo causal. Onde que eu quero chegar, com todo respeito? Por que essa presidência entende que a atuação do Banco Master tem que estar aqui na CPI do crime organizado? Levando em consideração o nexo causal. O Código Penal, no artigo 13, fala: o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Olha, eu tenho a REAG, ela tem a comprovação de recebimento de dinheiro do PCC. Ora, se eu tenho a comprovação da vinculação da REAG recebendo dinheiro do PCC e tem a vinculação da REAG com o Banco Master, instalou-se aí o momento do nexo causal, daí essa presidência entender que tem nexo causal, você fazer e trazer para essa CPI a apuração de qualquer conduta envolvendo o Banco Master, que, diga-se de passagem, estima-se em mais de quase 80 bilhões de prejuízos a quantos brasileiros e brasileiras. Só estou fazendo essa análise para justificar os requerimentos que essa presidência fez. Foram 4 requerimentos envolvendo a REAG, que aí sim, nós aprovamos um plano de trabalho do senador Alessandro Vieira, que dentro desse plano de trabalho tem instituições financeiras, e dentro dessas instituições financeiras tem fintechs, tem escritórios de advocacia, e se você tem agora uma vinculação do PCC, uma suposta vinculação do PCC com a REAG com o Banco Master, criou-se ali um nexo causal ou relação de causalidade, por isso que eu estou pautando os requerimentos dessa presidência com relação à REAG, que aí sim tem o nexo causal, e a partir dela nós vamos deliberar os demais requerimentos dos colegas, que peço a paciência. Hoje serão 69, mas no momento oportuno os outros estão sendo todos avaliados para que a gente possa fazer a inclusão no momento oportuno. Deixa claro que eu não vou foi desde quando foi instalada essa CPI que a regra aqui é não admitir requerimento extra-pauta. Presidente, qualquer requerimento, essa presidente vai analisar no momento posterior. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente Fabiano Contarato, lhe cumprimentando o relator Alessandro Vieira, nosso vice-presidente, senador Hamilton Mourão, aqui presente, senadora Soraya Tronic, senador Magno Malta, senador Sérgio Moro, senador Marcos Duval. É um dia histórico aqui para o Senado Federal. E o senhor coube a Deus colocar o senhor na presidência
dessa sessão histórica. O senhor realmente, desde que chegou aqui, em 2019, nós chegamos juntos. O senhor tem se pautado no discurso da transparência, no discurso de subir o andar de cima para investigar o que está errado. E chegou o momento da gente traduzir em atos efetivos, porque esse é o discurso de todos nós aqui. Todos nós, curiosamente, à exceção do senador Magno Malta e do senador Hamilton Mourão, nós chegamos em 2019, presidente, com esse discurso de enfrentar quem tiver que enfrentar e que esteja cometendo crime. Então, em primeiro lugar, eu queria reconhecer e parabenizar por pautar muitos requerimentos. Tem que reconhecer isso. O senhor está pautando muitos requerimentos aqui espinhosos. Mas eu não posso deixar de apelar, em nome da coerência, alguns requerimentos que o senhor deixou de fora, que tem nexo causal, e outros que o senhor, pelo menos foi isso que eu entendi, está tirando na hora do jogo, na hora da deliberação. Né? Que, por exemplo, um requerimento importante que o Brasil aguarda e está escandalizado, o país está escandalizado, com os 129 milhões de reais de uma advogada, de um escritório, da esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, com o Banco Master, que me parece não teve atuação nenhuma efetiva em defesa desse banco. E eu andei conversando, senador Sérgio Moro, já morei nos Estados Unidos e conversei com gente de bancos, brasileiros e estrangeiros que participam de fusões trilionárias. E quando eu falei desse valor de 129 milhões de um contrato, os caras riram. Você está brincando comigo. Isso não existe. Então, essa quebra de sigilo da senhora Viviane Barsi é fundamental que esteja pautado. Assim como a convocação ou convite, como queira chamar, sem problema, pode ser um convite, dessa senhora Viviane aqui nessa comissão. Por que não? Inclusive estava pautado isso. A vinda dela aqui. Então não é de bom tom que o senhor retire essa chamada. Só para concluir, porque tem outros nomes aqui fundamentais que eu gostaria de lhe fazer um apelo. E o senhor, como presidente, pode aceitar ou não. Isso aí faz parte da sua... O senhor está nesse cargo, está com essa responsabilidade. Mas eu queria dizer também que a decisão do plenário é soberana. Queria lhe apelar para isso. Se o plenário quiser que essa pauta seja incluída, nós temos, inclusive, amparo no regimento interno do Senado Federal, para não retirar o que o senhor já tinha pautado. Ninguém. Por que é que nós vamos justificar que pauta uma coisa e vai tirar depois? Como é que nós vamos dizer isso para a população brasileira? Mas tem requerimentos que o senhor não pautou, é verdade, que eu gostaria que o senhor pautasse. Quero lhe pedir isso, quero lhe apelar, mesmo que o senhor deixe isso mais para frente, no aspecto de trazer essas pessoas aqui. Por exemplo, o senador Fabiano Contarato, o senhor, que é um dos maiores defensores aí de que nós temos que dar um basta no super salário, o senhor tem inclusive esse trabalho consolidado, e nós vamos conseguir chegar junto nisso, pela justiça. Mas, por exemplo, nós temos aqui um escândalo, que é um crime organizado, que é o escândalo da venda de sentenças nos tribunais superiores. Por exemplo, tem uma CPI que o senhor, inclusive, eu acho que assinou, o senador Alessandro, tenho certeza que assinou, alguns colegas aqui, que é da CPI de venda de sentença de minha autoria.
E tem um lobista, que é o senhor Anderson, que é o requerimento número 92/2025, Anderson de Oliveira Gonçalves, lobista de tribunais, que está aí pautado para a gente fazer essa oitiva. Tem também o senhor Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Paulo Henrique Costa é presidente do BRB, desse escândalo do Master que o senhor acabou de citar. Por que ele não está sendo chamado? E por último, tem o senhor Mauro Capucci, que é um piloto, esse vídeo todo mundo acompanhou, todo mundo viu, um piloto que cita nome de políticos, de gente poderosa, fazendo coisa errada, em jato, em Brasília, dá nome e tudo. Por que não foi pautado? E eu queria fazer um apelo ao senhor, e se o senhor não aceitar, o plenário, para que a gente possa votar como plenário soberano a vinda também dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Só um minuto, por favor. Eu só quero aqui deixar claro mais uma vez. Eu deixei explícito desde o início. Não vou pautar pautar requerimento extra-pauta, salvo em casos de extrema urgência e necessidade, que isso vai ser deliberado por essa presidência no momento oportuno. Foram pautados 69 requerimentos. Eles vão ser deliberados daqui um pouco. É isso que essa presidência quer. Com relação ao trabalho da presidência, o poder discricionário é dessa presidência. O artigo 89 fala: ao presidente da comissão compete ordenar e dirigir os trabalhos dessa comissão. Então, está aqui. Eu quero deixar claro uma coisa, senador Girão, com todo respeito, né? A gente também tem que ter responsabilidade no que fala, para não ter um caráter ofensivo com relação à minha pessoa. Uma coisa que eu tento ter sempre aqui é honestidade intelectual. Honestidade. Eu nunca tive comportamento de blindar ninguém. Eu apenas fiz uma consulta à consultoria do Senado, o senador Alessandro sabe disso, porque eu não posso simplesmente presumir crime organizado. Isso é muito grave. Como que eu vou falar que o senhor faz parte, o senhor vai ter que ser convocado para uma CPI do crime organizado pelo simples fato de o senhor ser advogado de um banco? Se a relação ali, ela é profissional. Isso não sou eu que estou falando. Está aqui o parecer que vai ser disponibilizado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, acha-se investida de poderes instrutórios próprios de autoridades judiciais, podendo, por ato próprio, decretar a quebra de sigilos bancário, telemático e telefônico. Tais poderes não se revestem, contudo, de caráter absoluto, antes se submetendo aos mesmos lindes que conformam a atuação dos magistrados, entre os quais se insere o dever de resguardar a inviolabilidade dos escritórios de advocacia a teor do disposto do inciso 2 do artigo 7º da Lei 8.906. Então, se a partir do momento, ainda hoje nós não temos nenhum elemento que faça essa comprovação. A partir do momento que tiver, eu pergunto, o escritório de advocacia, o advogado, ele é sujeito a objeto de investigação? Ele está sendo investigado? Ele está sendo acusado? Existem elementos fáticos, não é na via da opinião, não é ilação, porque a gente tem que ter responsabilidade. São vidas de pessoas, tem conduta, comportamento moral. São histórias de vida. Então, eu estou tirando apenas a convocação e mantendo o convite. É isso que eu estou fazendo. E retirei, não tem quebra de sigilo, tendo em vista o parecer da advocacia. A partir do momento que essa CPI avançar e tivermos elementos que dê sustentação para que ela possa ter a quebra do sigilo telemático, fiscal, qualquer que seja, de qualquer natureza, pode ter certeza que isso será feito. Mas, por favor, meu comportamento aqui é de apurar independente, doa quem doer. Aí, nessa CPI não tem lado. Não tem lado A, lado B. Nós temos aqui a responsabilidade. Tem um plano de trabalho do querido senador Alessandro, que foi aprovado por todos os colegas e que dentro desse braço ali no plano de trabalho existe essa possibilidade que é nesse sentido. Eu pediria só que a gente avançasse na deliberação dos requerimentos.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!